Ei. Namastê, J-Ho. Mais um capítulo dessa série de Sagrado Feminino. Só com mulheres com expressão desse Sagrado Feminino, com essa voz. E hoje a gente vai ter, excepcionalmente essa semana a gente fez hoje, né? Tá sendo feito hoje, agora, na sexta. Porque segunda-feira a gente teve problemas técnicos do Instagram. Então, eu e Kelly conversamos e transferimos para hoje. Ah, ela já tá aqui. Vamos botar aqui a felicitação. Ei! J-Ho! Hoje vai, né? Ah, tem que Tudo na ser, hora né? certa. Sim, tudo no Sim, seu claro. tempo. Como é que você tá? Tudo bem, e você? Também, prazer. É Me verdade, sinto prazer. A gente está se conhecendo aqui finalmente, ao vivo, né? ao vivo. Ah, É me sinto muito verdade. lisonjeada, assim, pela sua presença, porque eu, claro, pesquisei e uma super indicação, óbvio, da sua irmã, então não tem erro, é na flechada, na certa, e com certeza eu estou ansiosa, assim, pela sua voz de Sagrado Feminino, que você tem para dizer, como é que a gente se expressa. Eu sei que você faz dança terapia, você também é psicóloga, e como é que você faz essa fusão mesmo de uma psicologia mais tradicional, mas trazendo também a parte holística, né, para as mulheres e para os homens também, né, porque aqui a gente está falando de energia feminina. Então, essa energia que circula em todos nós, em todo ser humano, né? Exatamente. Esse arquétipo feminino, né? Arquétipo é um símbolo universal, para quem não sabe bem assim o que significa exatamente essa palavra. E todos nós temos essa polaridade feminina, assim como a polaridade masculina, né? Isso é explicado tanto energeticamente como psicologicamente, né? Como até em termos de assim um yin yang, né? Tipo sol, lua, Sim, dia, noite. Eu sempre falo disso, né? Da teoria dos opostos complementares lá do Kybalion, que é uma das teorias assim que eu acho que a gente percebe na natureza, né, e que faz muito sentido. sim. E que até Jung fala, né, que a mulher ela tem o seu polo complementar masculino, que é o ânimos, né, que é essa contraparte aí masculina dentro dela, dentro da sua psique, e vice-versa. O homem tem sua ânima, que é esse aspecto Olha, feminino dele, tanto que a mulher ela se atrai pelo tipo de ânimos que ela tem, vai definir o tipo de homem que ela, o tipo de masculino que ela vai se atrair, né, ou essa polaridade masculina que ela vai se atrair nas relações dela. E isso sim. sempre que eu falar é em relação a qualquer tipo de relação, tá, gente? Hétero, trans, homossexuais, enfim, isso daí é. Sim, Mesmo porque nas relações entre diversos tipos de gêneros, a gente sempre tem essa dança entre masculino e feminino, né? Essa é, complementariedade das polaridades mesmo. Então, era isso mesmo na que eu ia relação. comentar. Isso que eu ia Por comentar, isso porque que é às um vezes feminino, tem. quando a gente fala um feminino, é um feminino mais geral mesmo, né? Sim, sim. Não é o gênero, né? Mas assim, o que você falou do arquétipo, né? Essas Isso, características que o isso. feminino, que essa energia feminina carrega, e isso pode ser visto tanto num gênero masculino como no gênero feminino, né? Exatamente. E então vamos dar boa noite aqui pro pessoal que está entrando. Boa Tem um pessoal entrando noite. que estava ansiosa, assim, Obrigada pela quando. presença, né? Isso, muito, muito obrigada Quando a mesmo, gente porque desmarcou, né? todo mundo me Verdade. mandou, um monte de gente me mandou mensagem, poxa, não vai ter, não tá conectando, isso e aquilo. Falei, aguenta que sexta-feira a gente chega. É verdade. Mas, gente, a gente fala, até aquecendo, né, enquanto o pessoal ainda está entrando, a gente fala dessa questão da Sim, astrologia, né? Mas é muito batata essa coisa do Mercúrio retrógrado, sabe? Essa é, semana mesmo foi tão turbulenta, tão corrida.
e até com alguns mal entendidos, alguns problemas de comunicação, e ficam uns entravezinhos, umas coisas truncadas, né? Tanto que eu nem pude também divulgar muito lá a nossa live de hoje, mas enfim, divulguei aquele dia que seria para hoje, mas ainda bem que eu vi que você está salvando, né? Até vi Sim, atrasado lá a da Gabi, foi muito legal. Ela também faz um trabalho lindo, né, com o feminino. Foi muito legal a live de sim. vocês. É. É, E A Gabi é guardiã do sagrado feminino, né? E ela super uhum, estuda, né? sim, Ela traz essa coisa da história e ela gosta mesmo do significado. Ela pega a palavra, a etimologia da palavra e que ao longo dos milênios foi distorcido e ela traz de volta, ela resgata, né? Então foi muito assim enriquecedor, sabe? Eu falei para ela sim, depois em off que eu me senti muito honrada, claro, também por essa oportunidade de aprender, né, historicamente e esses arquétipos, né, como é dito assim na sim, terapia holística. exatamente. É, Sim, exatamente. ó, a Débora tá perguntando se vai ficar gravado. Fica gravado. Se É. não conseguir assistir tudo, depois eu vou salvar e vai ficar lá na série do IGTV. É, isso é ótimo, porque até eu assisti atrasado, né? Às vezes as pessoas no dia de semana, né, nem sempre conseguem, apesar da pandemia, que a gente está com uma rotina mais restrita, mas assim, Sim. sexta-feira, né, querendo ou não, tem gente que sai, mas enfim, é ótimo que você está deixando gravado. Quem puder estar aqui com a gente trocando, ótimo, maravilha, obrigada pela presença, né, de quem tiver. Mas assim, de qualquer forma, isso vai ainda ficar repercutindo lá, né, no seu perfil e vamos fazendo a nossa troca aí. Quem estiver Fica reverberando vai reverberando. se Exato. movimentar. Exatamente, Exato. exatamente. Isso que é Então me importante, né? É conta. o que você falou, a gente dando a voz, trazendo essas sementinhas para esse despertar, que é uma coisa assim progressiva, né? Devagar e sempre a gente chega lá. Então, Sim, assim, é sim. muito legal, de qualquer forma, super obrigada também, né, Dípica, pela Ah, eu que confiança e agradeço. pelo convite, que eu também fico grata, fico honrada de verdade de fazer É, parte, né, desse movimento de despertar, né? E quem sabe mais para frente a gente faz um bolo disso aí, e quando puder estar reunido ao vivo e a gente com convidar a galera para a certeza, gente fazer esse debate ao isso, vivo, vamos fazer um numa plateia workshop, né? bacana. Exato, exato. Tem muita Exatamente. coisa. E É. eu acho que assim, é claro que a gente fala do arquétipo, né, do masculino e do feminino, e a gente também fala para os homens, né? Mas eu acho que o público feminino, hoje, o público, né, as mulheres em geral, Uhum. hoje, elas estão precisando desse suporte, sabe? De quem já tem uma visão além do nosso tempo, sabe? Para a gente Sim. realmente desconstruir, né, toda essa formatação que a gente está inserido nela, né? E aí a gente, mas tem como você, como a Gabi, como as outras mulheres que eu vou conversar também, já tiveram a sua desconstrução e estão caminhando aí por essa jornada, estão descobrindo, se redescobrindo e se descobrindo, né, uma nova mulher, né? Exatamente. Como é que você faz? Conta um pouquinho então da sua história para a É, gente entender como é que vou você contar, vou caminhou contar. aí. É, Aí, Débora já está falando que quer fazer nosso círculo. Ó. Isso mesmo, Débora. boa, muito Vamos bom. agitar, vamos agitar. Então, eu sou psicóloga, terapeuta holística e coach, né? Então, assim, essa Olha, coisa. Eu já trago, não tem como, eu acabo trazendo como terapeuta holística esse paradigma da unidade, né? Perceber o ser humano como corpo, mente e alma, e incluindo também uma abordagem mais transpessoal, que é essa visão mais espiritualista, né, da vida, sim, então, assim, das situações, né, então, assim, na minha própria sessão de terapia eu já acabo trazendo esse meu olhar, mas eu faço esse trabalho em paralelo dos círculos de mulheres, que no momento ainda é mais voltado para os homens, para as mulheres, mas eu também faço grupos de estudo espiritualistas, assim, de física quântica, de tudo quanto é assunto mais que expanda a consciência, né, com um pouquinho de meditação, que também é aberto para os homens. Então, assim, mas esse trabalho com o sim. círculo é para mulheres porque eu acabo trazendo a dança do ventre, né? Então, a dança do Ah, sim. ventre eu utilizo como abordagem terapêutica, ela por si só é muito profunda, toda dança, né, tem já um viés ali terapêutico,
Tem até aquela frasezinha que eu sempre uso, né? Quem canta, os males espanta e quem dança também. Então, assim, toda forma de Porque a gente arte... traz no corpo, né? A gente Sim, a gente gruda, né? Fica ancora. impresso. A gente ancora, né? A Então, quando gente... você solta, quando você abre uma musculatura para um certo movimento, acredito eu adoro dançar, mas eu nunca dancei de forma terapêutica, né? Aham, você Mas vai eu já, adorar. Muito, muito é, legal. ainda mais nessa região, né? Da região do útero, do Exatamente. quadril. Exatamente. Então traz essa conexão da mulher com o seu próprio ventre, com esse grande centro de poder e seus chakras também, né? A Kundalini, essa Uhum. energia ali que é a força da vida, é a força motriz, não só da vida, da sexualidade, como assim a sua Sim. libido no geral, né? A libido nos relacionamentos, mas a libido para a vida, a sua força de sobrevivência, de lutar pelas suas metas, de lutar pelos seus sonhos, de estar apaixonada pela sua vida, né? Então, É assim, uma tudo isso paixão tem a pela ver com vida, esses né? chakras. Tudo isso tem a É, ver com esses chakras, o chakra básico e o chakra umbilical, né? Tem uma força ali sim. muito grande nesse sentido de trazer, assim, tudo que a gente visa desenvolver do espiritual, das suas visões, dos seus sonhos, de refinar o nosso espírito, mas a gente está aqui na matéria, a gente também precisa concretizar. Então, a gente precisa manifestar. Então, é essa união, né, entre esses chakras. Para quem não sabe, os chakras são os 600 energéticos, né? Então, nós temos os 7 principais chakras, e aí vai subindo, né, daqui e tal. Tem esses 2 primeiros, aí tem. Opa! São os 7 chakras, né? Aí não vai dar para falar disso agora com detalhes, mas enfim, qualquer coisa a pessoa procura lá no Mister Google. Mas basicamente a gente tem esses primeiros chakras mais básicos que são mais ligados à matéria, né? Sim. E ligados a emoções mais primitivas. E esses aqui, acima do cardíaco, que são mais espirituais, mais mentais, né? Então já faz essa Sim. conexão aí maior com Também o se a pessoa etéreo. fica muito aqui, fica viajandona, né? Então é Exato, interessante também. mesmo fazer Por isso que é esse legal. é, Exatamente. Tem até um movimento da dança. A dança do ventre ela é muito rica nesses símbolos, sabe? Tem um movimento da dança, que é o básico sim. egípcio, que a gente conecta. A gente coloca a mão assim para cima e dança batendo o quadril e ao mesmo tempo com o outro braço pontuando para a terra, né? Apontando assim para a terra e simboliza essa conexão entre o céu e a terra, entre o seu lado mais Olha, espiritual, mais refinado, seus sonhos, sua alma, sua sabedoria de alma, com também uma manifestação nessa encarnação, né, na Terra e tal. e Enfim, tem é tudo a todo ver com esse dia. segundo chakra, porque que fica justamente 2 dedinhos aqui abaixo do umbigo, para quem não conhece, que é essa região mesmo da Exatamente. reprodução humana, né, na mulher. E então Sim, é um chakra que também tem a ver com a força da criação, né? Porque imagina, é ali que exatamente. tudo acontece, é ali que a explosão, essa paixão pela vida acontece e o ser humano passa a se formar, né, dentro do É, ventre de uma mulher. Então eu acho que isso é exatamente. muito forte que você está falando e muito empoderador, né? Exatamente, porque traz esse poder, né, com essa energia do seu ventre desperto, ao invés de um ventre reprimido e sem força, Sim, né, e com muita repressão dessa nova visão de sexualidade que foi pós, né, patriarcal e que sim. foi vista com tabus, como pecado, como suja, como negativa, né, Sem ao falar em invés em históricos de abusos e tudo contrapartida. mais. É, Sim, tem isso além também. desses abusos de poder, né, e das Sim. próprias relações, assim, com muita dominação, né, do masculino, da polaridade masculina, vamos dizer, né, mas, assim, Aham. além disso, até historicamente a Gabi, para quem não viu, super recomendo essa primeira parte lá, primeira série que você fez, né, com a Gabi, que descreveu muito bem esse contexto histórico-cultural aí, e falou um pouco sobre essa questão, né, de que as primeiras civilizações eram matrifocais, matriarcais, então, assim, o corpo, a natureza, a sexualidade eram vistas como sagradas e eram muito Sim. respeitadas, né? E não tinha esses tabus, essas repressões, e muito menos essa desvalorização, tanto do feminino como da natureza, como esses Sim. tabus aí com o corpo, né? Nada disso tinha Sim. nessa época. Isso daí foi uma coisa que veio com as religiões judaico-cristãs, veio nesse contexto, né? Uhum. Então, enfim, a gente visa resgatar essa primeira visão onde existia
um respeito maior realmente pela natureza, onde o feminino era honrado em igualdade com o masculino, porque também eram civilizações muito mais pacíficas, não tinha toda essa Sim, agressividade que veio agora com o capitalismo, com o patriarcado, esse excesso, né, de ambição, essa coisa desenfreada que começa a ter todo esse saqueamento, esse desrespeito com a natureza, toda essa repressão com o feminino, com a sexualidade, e que acabou gerando um mundo mais violento, mais egoísta, as guerras, né? Então, a gente está falando sim. de um equilíbrio que a gente visa resgatar através dessa consciência de igualdade entre as polaridades, de paz, né? É a famosa guerra dos sexos, então da gente poder É, ir trabalhando essa paz entre os sexos, entre as polaridades, mas também isso tanto no nível individual, nas famílias, até porque as mulheres são muito educadoras e mesmo nos seus sim. relacionamentos elas vão levando esse novo questionamento, esse novo padrão, essa nova dinâmica com mais equilíbrio, com mais respeito, né? Com mais Sim. igualdade, mais tolerância, mais empatia, tudo que o nosso mundo precisa. Como Aí também no quando a nível gente fala da coletivo. voz, ah, Como no sim, nível sim. coletivo, né? Que isso vai se refletir, pessoas mais despertas, mais conscientes, buscando mais empatia, buscando a tolerância, que é a palavra-chave, né, de hoje, a Sim. gente não ficar nessa coisa dos preconceitos, desses radicalismos, dessa cegueira, né, de que todo mundo tem que ser ali igualzinho. Não, poder respeitar a individualidade, as diferenças, né, com Eu, respeito. eu até acho que E essa isso nova vai. geração tá vindo com essa consciência maior, sabe? Tantos os meninos que já estão sendo criados por mães e mulheres que já estão num caminho que já estiveram num caminho de desconstrução. Então, esses novos Uhum. garotos que estão surgindo, essa geração que hoje tem. A minha filha, por exemplo, tem 15, né? Ah, nossa, Então, já tem e 15, tem, que legal. já tem 15 e tem diversidades dentro da sala dela, né? Sim, Diversidades de escolhas sexuais mesmo. Então, e todos sim. acolhem. Tem pessoas que têm deficiência e todos acolhem. E aquilo, às Ah, vezes, é uma dificuldade legal. para uma adolescente, né? Com uma deficiência, por exemplo, de uma forma de se expressar e todos apoiam. Eu acho isso muito interessante, sabe? E tem aulas de bullying também. Eu acho que essa educação dessa nova visão, dessa nova voz, uma voz que eu falo Uhum. assim de uma forma mais ampla, nessa nova É. expressão, Nova eu acho consciência, né? nova Hum. consciência, eu acho que também voltado para essa geração, eu acho que também as escolas estão tendo algumas escolas já estão tendo essa chegada, né? Essa Uhum. aproximação de um conceito de não bullying, de um conceito de você realmente ter um coletivo mais harmonioso, né? E você aceitar também as diferenças, né, na própria sala de aula. Acho que começa dentro de casa, como você falou, né? É, Da forma individual, exatamente. das mães educadoras, mas Uhum. acredito também que a escola ajuda muito os adolescentes, né? Mas quando você fala de uma mulher educadora, você está falando de uma forma mais ampla, eu entendi, é porque eu quis focar nessa nova geração, Sim, né? sim. Porque, claro, Exatamente. a mulher de certa forma, ela também educa, né? Ela coloca a sua voz em movimento para essa nova consciência para todos que estão ao seu redor. Em toda faixa etária, não importa se ela é uma mãe nova, se ela já tem média idade ou ela é uma mãe mais idosa ou uma avó, sabe? Ela continua falando e continua educando e se expressando, já passou pelas fases, então tem esse valor, né, Kelly? Exatamente. Poxa, mas que legal que você vem observando isso, né? Que já tem uma consciência maior lá, através dessa sua experiência com a sua filha, né? Sim. Porque infelizmente a gente vai ver que ainda existem coisas assim Ah, absurdas, surreais. Eu escutei de uma paciente minha uma coisa assim absurda, sabe? Que eu ainda vejo essa semana até, eu fiquei bem chocada com isso. Não vou nem entrar em detalhes pensando bem para não trazer essa energia, mas o que eu quero dizer é uma situação de muito preconceito ainda. Hoje em dia, século XX, né? E a gente aqui, século XXI, e a gente aqui tentando entrar para a era de aquário. Como assim? Eu ainda hoje em dia tenho uns pensamentos tão retrógrados, né? Mas o que eu digo quanto a isso é para a gente não perder a esperança. Porque assim, não não, vai ser todo mundo. Ainda vai ter uns não, pensamentos assim, surreais que você fica, mentira, isso aconteceu. Tipo, de você não acreditar no preconceito. Mas sim, assim, a gente precisa ter. Quem tá aqui, quem tá buscando essas coisas, né? A gente faz parte de uma massa crítica.
Então, assim, eu Sim. lembro que no meu primeiro grupo de meditação que eu fui fazer, meu primeiro curso, eu aprendi isso, essa questão da massa crítica, que só precisa ter 1% de um sistema de energia diferente para todo o sistema mudar. Então, se tiver uma mudança em 1% do sistema, ou seja, 1% da humanidade estiver desperto, já estiver buscando esses valores maiores, buscando uma expansão da consciência, ok, a gente já vai ser suficiente para a gente fazer essa transição planetária aí, né? Que a gente fala, que a gente anseia Tanto deseja. Sim. por um mundo de mais consciência, de mais igualdade, de mais empatia, de mais tolerância, que são qualidades dessa polaridade feminina, né? O masculino, Sim, ele isso que você rege está falando. esse lado De... mais competitivo, a testosterona mesmo simboliza isso, né? Então, assim, claro que nós precisamos disso também, porque a gente também não pode ficar só esse equilíbrio mesmo, essa dança do yin yang, né? A gente não pode ficar só passivo, só receptivo, Sim. só ali no amor. A gente precisa fazer, a gente precisa acontecer, a gente precisa sobreviver, inclusive, tomar E vale atitudes. ressaltar, e vale ressaltar que quando, voltando um pouquinho do que você falou da mudança planetária, quando a gente fala disso, para as pessoas que ainda estão num nível mais superficial dessa transição, não estão tão profundas aí, a gente está falando de uma coisa, de um fenômeno tangível, isso é físico, né? É, Teve aí a medida tem um nome que mede a frequência da Terra que eu esqueci, é, Schumann. né? Uma coisa assim, não sei também. Alguma coisa Schumann que eu É, esqueci, que no também. dia do Amanhã da Paz, todo mundo meditou naquele horário, naquele Sim. momento, sabe? Teve uma alteração na É, frequência da Terra, é, sabe? E quando a gente fala de frequência, isso é física, é, apesar de ser um campo sutil, sendo um campo sutil, mas isso impacta no grosseiro, sabe? No sim, mais denso. Impacta total. E aí você estava falando da dança para liberar essa energia. E claro, a gente mexendo com esse segundo chakra e fazendo essa conexão céu e terra. Né? E aí, quando você fala de uma dança que você está trabalhando uma coisa muito sutil através do seu corpo físico, você já impacta ele dessa forma. E aí aquilo tudo vai reverberar por dentro de você. Você estuda também física quântica, então, assim, frequências neurais, novos exato, caminhos, nova exato. forma de conduzir, não ser tão reativo às coisas, entender onde é que aquilo bate. É um processo de autoconhecimento que você vai lapidando, né, Kelly? Uhum, com certeza. Não, e também a dança do ventre, isso que eu estava falando, né? Você começa no nível individual e isso vai se repercutindo no coletivo, porque uma pessoa influencia mais três e vai indo, e é uma rede, né? Nós somos contagiantes, tanto para o negativo como para o positivo. Mas assim, no Sim. nível individual, a dança do ventre, ela, além de ela te conectar com seu ventre, com essa força que a gente estava falando primordial ali, né? Da Aham. sexualidade, da vida, da paixão, da força, de ir atrás das suas coisas e tal, da sua autoconfiança, o seu próprio magnetismo, né? Tudo isso, esse empoderamento, autoestima, né? Que é uma base tão importante para tudo na vida, Sim. né? Até antidepressiva mesmo, uma força Sim. antidepressiva. Mas assim, também ela equilibra todos os outros chakras, como eu estava explicando, né? Porque é muito complexo isso, são muitas informações, mas assim, resumindo, Sim. ela te harmoniza como um todo, porque ela equilibra esses centros energéticos, ela traz prazer para você, porque é muito gostoso, ela trabalha o seu feminino de uma forma lúdica, ela fortalece essa coisa da união entre as mulheres, né? E a gente faz em Sim. círculos, então, assim, tem essa questão do círculo, que já tem um simbolismo mágico, né? E já traz uma proteção, já traz uma coisa assim que, sabe, quanto mais círculos estiverem fazendo essas atividades de forma ritualística, de forma terapêutica, com essa consciência, isso também Sim. vai impactando na Terra, né? E vai ajudando nessa transição planetária, nessa mudança de frequência. É um pontinho de luz Total. ali no planeta. Tanto que a Jean Shinoda Total. Bowling, que é uma analista, né, pós-junguiana, que defende muito essa questão do feminino, ela tem um trabalho lindo do arquétipo do feminino, as mulheres e a psicologia do feminino, as mulheres e as deusas e tal. Enfim, é um livro muito legal dela, ela tem vários trabalhos sobre isso, As Deusas e a Mulher, aliás, achei, ela estava me dando um branco. Ai, É, boa. esse é um dos livros que eu separei aqui, um dos livros, ó, Nova Psicologia das Mulheres, Jean Shinoda Bowling. Ela é maravilhosa.
Assim, já que eu fiz uma pausa, deixa eu falar aqui. Deusa interior. Já é a outro dica, já é a livro. dica. Ai, depois você vai ter que Dicas. escrever tudo nos comentários Um pra guia gente. sobre os eternos mitos femininos que moldam nossas vidas. E esse da Mirella Falco eu também amo. Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas. Né? Já Rituais, fica a dica, né? cerimônias do resgate dessa sabedoria, dessa ancestralidade feminina. Mas, enfim, estava falando da Jean Shinoda Bolen, que ela fala que quando a gente atingir o milionésimo círculo, a gente vai estar fazendo de fato essa transição para a era de Aquário, essa era de mais liberdade, de mais igualdade, de mais fraternidade, né? Essa era pós-patriarcal. Então, Sim, assim, não é sim. que tenha que ser uma coisa como era antigamente, né? Eu acredito muito nesse movimento de retorno ao sagrado feminino, mas assim, numa era pós-patriarcal. Então, a gente olhando para esse contexto, para essa trajetória histórica, né? Primeiro tiveram essas primeiras civilizações ali matriarcais, mas ela ainda negava também essa, esse papel masculino ali, né? Porque eles acreditavam, eles não sabiam ainda que o homem participava da concepção de um ser, então eles achavam que a Sim, mulher era sagrada porque ela criava sozinha um ser, e também não é isso. Né? Depois, com a sim, agricultura, com a observação dos animais, enfim, a sociedade foi se desenvolvendo e aí se percebeu que o homem também participava. Só que depois começou essa competição pelo poder, vieram tribos indo-europeias e civilizações ali da Europa, com deuses mais masculinos, com deuses mais guerreiros, né? E aí influenciaram nessa questão da deusa, porque antes, hoje a gente fala muito de um deus pai, né? Por conta da influência das religiões sim, judaico-cristãs. E nessas primeiras civilizações, há mais de 12 mil anos atrás, né? Já era, as religiões eram voltadas para uma deusa mãe, essa grande mãe terra. E aí teve depois então essa influência de um Deus Pai, e agora o que eu acredito é um Deus Pai e uma deusa mãe, né? Então assim, voltar, resgatar isso ali, né? sim, Essa questão do feminino e do masculino também na divindade. Porque sim, assim como está em cima é como está embaixo, né? Assim como está embaixo é como está em cima. Então, assim, igual a gente estava falando desse despertar no nível individual, que vai se refletir, repercutir no coletivo, no inconsciente coletivo, também o fato da gente reprimir uma das polaridades, seja masculina, seja feminina, vai dar um desequilíbrio. É importante a sim, gente total. reconhecer e honrar essas duas polaridades como uma dança mesmo, assim como os átomos são feitos de prótons e elétrons e tudo na vida é feito de átomos e elétrons e é energia, né? O Einstein mesmo falou Sim, que tudo é energia, energia é tudo que há. Então, assim, sim, é muito dentro dessa dança cósmica mesmo, de ter um equilíbrio, não é porque também aquele feminismo assim que nega o masculino, também não sou muito desse movimento, eu sou muito de um movimento de reconhecer ambas as polaridades como iguais, respeitando a diferença entre os papéis, né, do masculino e do feminino, mas com direitos iguais, vamos dizer, com um E ela, respeito essa, igual a e essas essa energia polaridades, corre né? na gente, né? Assim, a gente está falando de um campo energético que corre na gente, que você trabalha através da dança, né? E na psicologia também. Né? A Exatamente. beleza, agora levando assim para um lado mais da beleza mesmo do feminino, né? De você se ver bonita mesmo, de fato, né? Porque eu acho que o físico reflete o que tem dentro, né? Assim, total. Para mim isso aí é lei, é uma lei matemática universal, né? A gente reflete o que a gente tem dentro. Então, assim, eu vou falar por mim que eu fui uma adolescente muito do esporte e, e eu tô de fato Esporte? hoje muito do Do esporte esporte, que falhou um do pouquinho. esporte. Uhum. É, Tá. muito do esporte e eu sempre tive muito próxima de meninos, né? Então, assim, Uhum. eu tive uma adolescência ligada muito ao esporte, vôlei na praia, eu pegava onda, então, assim, na década de 90 não eram tantas meninas que É surfavam, verdade. então eu sempre estava rodeada de homens fazendo esporte porque eu gostava muito de esporte, né? E na escola participava dos intercolegiais e aí tinha time que era misto, tinha time que era só de menina, mas sempre que eu podia eu estava com os meninos jogando também. Uhum. Sim. Então eu de Você fato tem eu irmão? tive não, eu tenho Tá. uma irmã mais velha e Uhum. mas a minha geração de primos assim só foram meninos que Ah, da e minha você era faixa muito etária. próxima deles?
Sim, eu Tá. Isso brincava, te ia para casa influenciou dele. também, né? Nessa Isso me identificação, influenciou. nessa proximidade com o masculino, Exato. com E eu agora. atividades mais masculinas, né? Isso, É, só um assim. parênteses, é a deusa Ártemis, vou falar daqui a pouquinho, é a deusa Ártemis, uma Oba! deusa guerreira, atlética, esportiva, e que ela tem essa coisa de querer ser igual aos homens nesse sentido de assim, né? Ela é uma deusa guerreira, mas é uma deusa da selva. E ela tem esse lado Sim. yang muito forte, ela é uma deusa que simboliza bem aquele mulheres que correm com os lobos, né? E, Olha, então você já viu eu que acho você que tem eu. esse aspecto aí bem forte. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre esse outro trabalho que eu faço em paralelo, né? Da terapia Tá, das deusas. Mas continua tá. seu raciocínio lá. Então você tem esse lado E, Artemis aí muito forte, né? sim, e aí agora fui mãe, me descobri mãe, a maternidade, cada fase da criança, né? Do bebê, da primeira infância, do pré-adolescente, da adolescente. Agora, cada fase é uma fase, porque não existe cartilha para maternidade. E é Sim. um lado que mexe muito com o meu feminino. E a partir da minha maternidade, eu posso dizer que não foi um divisor de águas, é uma coisa que foi em conta-gotas, mas agora eu já tô com 40, então assim, agora eu nessa fase eu tô realmente descobrindo a energia feminina mais latente em mim, né? Então, talvez por causa dessa minha pré-formatação, né? Eu Sim. não descobri isso antes, Você não mas tá tinha tudo bem, tá tudo desenvolvido. certo. Eu não tinha Tá bom. desenvolvido, mas tá tudo certo, assim, eu sou super. Eu não tenho questões sobre isso. Só estou te Aham, contando uma aham. Sim, trajetória sim, e eu me claro. sinto muito muito mais completa hoje, porque eu sei que esse lado mais como você falou dessa deusa guerreira, existe, que é muito latente, mas agora eu tô tendo o outro lado que é mais doce, que tem essas características da energia do feminino, sabe? Ah, Trabalhar a tá. paciência, ter um pouco mais. Esse olhar mesmo, eu acho que tem a ver com a maternidade, um olhar de mãe, né? Como você Sim. falou, de É. educadora, que começa, sabe, a observar as coisas com calma e, não, tudo bem, sabe? Vai dar certo, vamos com calma aqui, sem já Sei. pá, explodir. Exatamente. Muitas mulheres falam isso, relatam que após a maternidade elas ficaram muito mais pacientes, mais resilientes, porque tem que ter paciência, né? Senão você vai ficar explodindo o tempo inteiro, descontando o seu estresse na criança, vai Sim, prejudicar a sua relação, o seu vínculo, a própria educação, né? Porque você vai estar o tempo inteiro com o nervo os nervos à flor da pele. Então é um caminho bem legal você se interiorizar um pouco, respirar, achar uma sabedoria ali, né? Isso, na verdade, tem a ver com o sim. arquétipo de Deméter, tá? Que é o arquétipo da maternidade, que está ligada a essa educação, filha e mãe, né? Filho, mãe, enfim. É, ao lar, à amamentação, a crianças, tá? Esse lado mais mãezona. Para quem não é Uhum, mãe, tem a ver, de qualquer forma, em como você está se nutrindo, tanto emocionalmente como você está se acolhendo, né? Como você está se trabalhando nas suas emoções, na sua própria alimentação, né? Porque a deusa sim. Deméter também está ligada à agricultura, né? Olha, É, isso mudou como em mim. também. Ah, Isso é? mudou porque eu me tornei vegetariana. Eu passei de Tem fato, quanto teve a tempo? maternidade. Tem uns 3 anos, não faz muito tempo não. Mas eu Aham. posso dizer que eu tive um divisor de águas na minha vida em 2016, 2017, que eu tive um ano sabático depressivo. Hum, Então, eu ah, acho que isso também ajudou a trabalhar essa resiliência, isso também ajudou. Eu realmente me ah, des... ó, é A ótimo você depressão, estar uma trazendo seu depressãozinha exemplo. faz bem para todo mundo. Traz um amadurecimento incrível, né? Mas então, eu vou Dá pegar seu um exemplo. salto quântico. Para quem não conhece isso daí, vou até pegar o seu exemplo, porque você já me deu aí três arquétipos, três fases bem marcadas de três arquétipos, porque um é a sua primeira fase na adolescência ali, né, se descobrindo nos grupos e tal, nas atividades Sim, esportivas, muito ligada ao masculino, né, que tem a ver com a deusa Ártemis, né, então assim, esse segundo momento, que ela é mais assim, né, juvenil, ela é uma deusa virgem, ela é uma deusa, sabe, ligada a esportes, é uma deusa das selvas, mais instintiva, mais selvagem, tá? E também
O lado depois de Deméter, que é quando você passou para essa transição aí da maternidade, que você ficou mais paciente e mais preocupada com o que você está passando para o seu filho, Sim. como você está nutrindo esse vínculo, essa relação, essa educação e tudo mais. Como também esse outro aí que você falou, esse outro momento em que bateu uma depressão, tem a ver com o arquétipo de Perséfone. Perséfone é o nosso lado ligado ao mundo mais avernal, mais assim, transcendental, intuitivo, espiritual, o submundo, o mundo dos sonhos, né? O mundo onírico. Então, assim, só que ela também costuma despertar tanto esse lado assim mais intuitivo, mais holístico, mais místico, tá? Mais ligado ao oculto, que busca entender o oculto, a própria psicologia, né? A psique, enfim, tudo isso é o mundo de Perséfone. Mas, assim, também ela tem a ver com momentos de crise, de perdas e momentos de renascimento. Porque no Sim, mito total. dela, já pegando até essa dica para fazer um link aqui da maneira como eu trabalho isso psicologicamente, né? Perséfone, ela é filha de Deméter. Então, esses dois mitos vêm junto. Né? Quando a gente está estudando, Deméter é essa grande mãe, a mãe lá o símbolo da agricultura e tal, e ela tem a sua filha Perséfone, e que Perséfone é raptada por Hades. Hades é o deus do submundo. Você tem Zeus, que é o grande deus do Olimpo, e Hades é o seu irmão, mas que ele ficou com o submundo. Ele reina ali, ele governa. Gente, a minha história é uma mitologia, então, né? Todos Porque nós vem na temos esse momento. sequência. Mas isso que é o legal, porque é arquetípico. Todos nós temos esse Gente, momento em que tô o deus Hades passada. vai lá e te rapta. No mito, a deusa Deméter estava lá passeando com sua filha Perséfone, que no momento ela ainda era uma donzela. Perséfone, ela tem esses dois aspectos. O aspecto de Core, que é o aspecto dela donzela, ingênua, ainda ali virgem, e a filha, né, no aspecto filha, do seu poder, né? Ela ainda está Aham. no arquétipo, no aspecto filha do seu arquétipo. E aí ela é raptada por Hades, que quer né, casar com ela e a rapta ali enquanto ela está passeando com Deméter, tá? Ela foi, Aham. dizem, né? Tem algumas versões do mito, mas ela dizem que tem uma versão que ficou mais conhecida, que ela foi catar ali, foi olhar uma flor de narciso, que é um símbolo também dela buscando a sua identidade, porque enquanto ela está muito ali na simbiose com a mãe, ela ainda está sendo muito um reflexo desse vínculo com a mãe, né? Ela não tem ainda uma individualidade, uma identidade própria, ela ainda não está num processo de individuação ali desenvolvido. E aí ela está lá Entendi. colhendo uma flor de narciso, que tem a ver com esse processo de individuação nascendo, que vai trazer a sua real essência, tá? Que depois eu vou falar. Enfim, e aí o chão se rompe e Hades vem e a rapta lá para baixo, a leva para o submundo, que é esse mundo dos mortos, esse mundo ali onírico, do invisível, enfim, que é muito Gente, eu temido, tô porque rindo que eu também tô passada, porque eu fui raptada. que tem a ver com momentos em que você passa por uma separação, por uma grande perda, mas que são momentos justamente que fazem a gente desenvolver esse mundo mais interior, esses Sim, questionamentos. Muitas vezes você acaba entrando num processo depressivo, mas assim, que faz parte desse crescimento, desse amadurecimento, né? sim, total. Claro que como psicóloga eu vou falar que é muito bom esse momento para justamente você buscar uma ajuda psicoterápica, algum tipo de terapia para você ter uma orientação, um guia, porque você pode se perder ali naquele mundo, né? Você tem que saber ir lá e Sim. voltar, né? É, Tanto que vale a dizer Stephanie, que eu ela vai, procurei. É, é, vale dizer que ela eu faz a procurei e fui descida. orientada. Então, ela faz a descida meio à força, assim, né? Uma coisa que vem como um sequestro, um rapto, ok. Mas quando ela chega lá embaixo, num primeiro momento, ela tá ainda nessa face da donzela temida. Mas depois, isso que é o interessante, é o grande pulo do gato de Perséfone, do momento Perséfone. Não só para quem tem essa deusa muito forte na sua personalidade, como quando a gente passa por um momento de Perséfone, que eu vou explicar essa diferença. Quem já tem isso muito forte na sua personalidade, quem está passando por um momento, né? Aham. Igual aí, tem gente que naturalmente é mais maternal, essa coisa da mãe e tal, e às vezes nem é mãe, tá? Mas ela é a mãezona de Sim. todos ali. E tem aquela mulher que não é nada Deméter, ela é super Atena, que é a mulher profissional, ela é super Hera, sei lá.
Ela tem os outros aspectos mais desenvolvidos, mas ela passa por um momento Deméter quando ela se torna mãe, quando ela vai morar sozinha, ela tem que cuidar da casa dela, da alimentação, do lar, né? Enfim. Então, assim, tem essas diferenças de isso já ser uma coisa forte na sua personalidade, um aspecto ali que você já conhece, ou quando você é convidada meio à força, ou se a vida acaba te levando a desenvolver esse aspecto, tá? Mas, enfim, aí voltando para Perséfone, então o grande lance é que nesse primeiro momento ela ainda está como uma donzela temida, que se separou da mãe, que está ali assustada, né, com o submundo e que está na perda ainda da mãe. E quando ela chega lá embaixo, ela começa a entender, até porque ela se apaixona por Hades, e ela começa a entender que ela é dali. Ela come as 3 romãs lá que simbolizam que ela é dali, que ela vai ficar ali. Que depois Deméter faz um drama e reclama com Zeus, que é o grande governante ali do Olimpo, né? E por essa situação, né, ela fica muito triste, muito desesperada que a sua filha foi raptada, reclama com Zeus, e aí ele faz um acordo, resumindo, né, porque é longo essa história, mas assim, ele faz esse acordo, mas é muito rico, eu vou voltar para explicar simbolicamente o que tudo isso significa. E aí ela faz um acordo, Deméter, essa mãe, faz um acordo com Zeus, para que Hades deixe então que a sua filha fique um tempo com ela lá em cima também, que ela possa ficar lá no submundo com ele, já que ela se casou com ele, e a partir do momento que ela comeu as 3 romãs, ela não tem como mais voltar e ficar aqui para sempre, ela vai sempre ter essa ligação com o submundo, tá? É tudo simbólico isso aí. Porque até eu estava conversando com uma amiga minha que estava estudando também esses mitos, a gente estava vendo como a romã tem um simbolismo com fertilidade, então a gente acha até que esse simbolismo de comer as romãs tem a ver com o momento em que ela perdeu a virgindade, né, com Hades. Enfim. E aí, tem vários estudos aí que mostram, né, que tem uma coisa assim. E aí o que acontece? Foi feito esse acordo de que ela vai ficar então 6 meses lá no submundo com Hades, e ela se torna a grande rainha ali desse submundo. Então ela deixa de temer e ela passa a se apropriar dessa natureza mais introspectiva, mais espiritualista, mais avernal. Ela começa a realmente exercer um papel ali fundamental, né? Até na determinação lá do destino, dos mortos e tal. Ela traz até mais uma intuitiva também, né? é muito Trabalhando mais a legal. intuição. Que é quando a mulher ela passa a perder o medo assim daquela crise, daquela perda, aquele choque que ela teve, uma separação, ou enfim, qualquer coisa desse tipo que a deixa num primeiro momento morrendo de medo do desconhecido, mas que depois ela se apropria daquilo, igual você falou, reconhece que aquilo foi fundamental para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Ela não nega essa descida ao submundo, ela enfrenta aquilo, ela abraça aquilo e ela se entrega àquilo e ela se desenvolve, e aí ela se aprofunda nesses dons, né, da psique. Total. Ela se fortalece ali. Esse aqui é o legal, porque você não pode só ficar lá e se entregar. Que aí também tem esse caminho, né? Que é e aí passa assim, esse fortalecimento que você fala, isso é um caminhar, né? Não é porque já está fortalecido. Não acaba. Eu sinto que não acaba, assim. Eu não estou mais lá embaixo, mas assim, eu sinto que não acaba. Assim, você vai trabalhando, você cada vez expande mais e se reconhece mais, né? Como eu te falei, Exato, eu estou reconhecendo. Esse feminino, essa energia, eu estou reconhecendo assim em mim, coisas que eu talvez não tivesse. E eu já me olho algumas posturas, ou olho o jeito de eu falar, ou talvez. E também reconheço coisas que eu ainda preciso até melhorar, né? Porque aí quando abre a visão, eu sinto que a gente vê tudo, né? Então, ver as coisas ruins. Mas esse é o lance, por isso que eu te falei, é um caminho, né? Enquanto a gente está aqui, a gente passa sempre por esse processo do tikkun, né? Como diz a Kabbalah, que é a correção, ou o karma, né? O dharma, esse equilíbrio aí entre o karma e o dharma, que são os aprendizados, são os ajustes, é o refinamento, o aprimoramento da alma através de momentos de sofrimento, de aprendizados, e aí assim a gente vai crescendo, né? Mas também, depois que você enxerga algumas coisas, você nunca mais volta a ser a mesma. Entendeu? Então, assim, mesmo que ela quisesse ficar lá em cima, no Olimpo, e negar o Hades, ela já tinha enxergado todo aquele mundo. Então, no primeiro momento ela ficou assustada, mas ela já enxergou, ela já comeu os romãs e, assim, não tem mais como ela negar aquilo. Ela já sabe que a vida não é só ficar ali colhendo flores,
no seu aspecto donzela, protegida pela mãe, ali no Olimpo. Não é, ela já sabe que a vida também tem essa questão aí mais profunda da vida e da Sim. morte, das perdas, renascimento, esses diversos ciclos que a gente vai passando, né, em que a mudança é uma palavra-chave e que o ser humano muito teme, né, a mudança. Sim. A gente tende à inércia, psicanaliticamente a gente sabe que o ser humano tende à inércia, mas assim, justamente a gente tem que evitar isso, ficar ali só na zona de conforto, a gente tem que se enfrentar, se desafiar, aceitar as mudanças, né, E isso e em fluir todos com a os vida. E isso em todos os aspectos. Eu sempre cito três, que eu acho que é o tripé assim da vida, que é a parte mais da família mesmo, e o social e o trabalho, né? Assim, a família, o social o íntimo e o trabalho, né? A gente gira nessas três, né? A gente fica girando nessa tríade, assim, né? Da vida profissional, da vida familiar e da vida íntima e social. É, E eu acho que então, essa mas esse é o mudança. legal dessa terapia das deusas, porque aí a gente amplia um pouco mais isso, né? Você tem também, assim, o seu Hum, lado. Assim, deixa eu só concluir esse raciocínio, porque aí eu, de tá, repente, seria legal apresentar um resuminho dessas 7 deusas principais, né? O que você tá. acha? Que horas são? Que eu tô um pouco perdida só no horário. Você tá com hora aí? Tô. A gente tem, na verdade, 5 minutos. O que que a gente pode fazer? Que Ah, nem a gente faz com a Gabi. Se você tiver tempo, tá. a gente pode finalizar essa, conclui seu Vamos finalizar e raciocínio. começar uma outra, só para a gente concluir um pouco mais uma meia horinha, né? Só para fechar e Tá, abrir, de repente, um espaço para ver o que o pessoal quer perguntar. E eu vou fazer uma breve apresentação desses arquétipos das deusas, tá? tá, Então, simbora. finaliza aí Então, e a vou gente desligar retoma agora isso. e vou entrar em seguida. Só vou esperar salvar pra gente não perder Ah, tá bom. essa. Tá. E aí eu entro. Galerinha, volta também, hein? Que o papo aqui, ó, tá quente. Sim, sim. Vamos mais meia horinha, pessoal. Tá bom. Até já.